Juízes 7:19 diz assim: Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por cada ato deste culto. Nós te agradecemos por estarmos aqui juntos. Pai, abençoe nossas crianças nesta hora, recebendo a Tua palavra. Abençoe cada professor, cada vida que tem se voluntariado para estar com os nossos pequeninos. Enche-os com Teu Espírito e levante mais e mais vidas para se engajarem nessa santa missão de discipular os pequeninos. E agora, Pai, abre o nosso entendimento. Nós já louvamos, já celebramos, já cantamos, já intercedemos, já ofertamos. Mas agora nós precisamos ouvir a Tua palavra falada, rema para os nossos corações. Então ajude-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O período dos juízes representa uma época, um tempo de mais ou menos 150 anos que ocorreu durante a transição da conquista da terra feita por Josué até o início da monarquia, quando Saul foi ungido o primeiro rei de Israel, ali por volta de 1050 a.C. Foi um período terrível, um período politicamente muito conturbado, de uma anarquia absoluta, onde as individualidades falavam mais alto do que a coletividade, onde cada um fazia o que queria. A máxima do livro é: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E quando você pensa numa frase dessa, cada um fazia o que lhe parecia certo, dá para você uma pequena noção do que aconteceu naqueles dias. Imagina se hoje, na cidade, na cidadania, na vida, no país, no estado, cada um fizesse conforme desse em sua mente. Seria, obviamente, um estado de anarquia, porque cada um tem uma ideia, uma visão, um sentimento, um civismo, e por aí vai. E este período representou a antítese, o contrário daquilo que aconteceu no período anterior, que primeiramente foi a teocracia vivida através de Moisés, quando Deus coloca um homem que Deus escolheu, e este homem ouve de Deus, e Moisés, ouvindo de Deus, falava ao povo, se desgastava nessa atitude, tinha ali anciãos que o ajudavam, mas Deus falava ao seu servo, e o seu servo dirigia o seu povo, de modo que o povo recebia não aquilo que Moisés achava. Moisés não inventava leis, ele não inventou a legislação, ele não inventou a forma de contemplar uma sociedade que nascia do povo de Israel. Ele tinha temor absoluto e precisava recorrer a Deus para ouvir a Deus, e você vai ter inúmeros exemplos disso, quando na lei Moisés vai à tenda do encontro, vai à tenda do encontro, vai à tenda do encontro, querendo nos dizer, sem ouvir a voz de Deus, ele não poderia liderar aquela nação. Depois dele, Josué continua no mesmo princípio, de maneira diferente, como vimos aqui algumas semanas atrás, entendendo a sua missão, o seu tempo, o seu perfil mais general, mais militar, de conquista, mas também ouvindo a Deus. Também no mesmo modelo, ouve a Deus, fala ao povo, ouve de Deus e fala ao povo. Mas quando chega no período de juízes, o momento então da transição foi, primeiramente, Josué dá aquele grito: eu e minha casa serviremos ao Senhor, cada um por si agora, e por não ter nenhum representante direto neste modelo líder profeta, começa este estado de anarquia. E é claro que tudo isso foi com o total consentimento e plano de Deus para mostrar para o povo o que acontece com uma nação quando cada um faz o que quer, quando cada um faz o que tem na mente e coloca o sagrado num outro canto.
Então, sem a direção espiritual, os dramas aumentaram. E quando os dramas aumentaram, não aumentaram somente entre o povo, mas aumentaram também diante dos vizinhos que estavam naquela região. E neste texto que lemos, existe um vizinho em particular que se torna o grande provocador de problemas maiores, e esse vizinho eram os midianitas. O povo, então, frustrado interiormente, frustrado com sua nação, frustrado com aquilo que deveriam fazer, e então surge o ambiente para uma missão. E para esta missão, um homem é convocado, e esse homem se chamava Gideon, Gideão no português. Gideon significa cortar fora, cortador ou derrubador. Ele era da tribo de Manassés, então se lembre, filho também de José, carregando também então aquela voz de que José era aquele que acrescentava, seus filhos os acrescentados, gente da tribo de Manassés, gente que já vem com a missão de acrescentar. E acrescentar não significa somente adicionar aquilo que não tem, mas remover para às vezes adicionar o que é necessário. O vale, a região é o norte de Israel, o vale de Israel, um vale muito bonito, muito seco, de um calor terrível, de um calor seco completamente. Quando você entra neste vale, parece que você entrou numa sauna seca, é um negócio impressionante. Num determinado dia, depois de muitos então conflitos internos, os conflitos agora vão para o externo. No momento, então, onde a singularidade da rebelião começa a crescer cada vez mais, e a singularidade do rebelde fica como contrário, movimento contrário da coletividade que deveria buscar o sagrado, aí vem o Senhor. E o Senhor tem que apertar um botão, e não um botão de livramento. Geralmente são assim as fases do mover de Deus. Ele move alguma coisa que necessariamente não é aquilo que eu quero. E depois ele move o livramento, que é o que eu espero. Neste momento, então, no cenário de desobediência, o Senhor entrega nas mãos dos midianitas, nas mãos do inimigo, não por um dia nem por 2, mas entrega o povo por 7 anos. Você consegue imaginar, então, você saber que por 7 anos você vai ter um conflito onde não há muito o que fazer, porque se o conflito veio das mãos de Deus, não adianta, seria como orar pelo período de vacas magras do Egito para que Deus diminuísse para 3, não, eram 7. Eram 7 de bonança, era 7 de fome. Então os tempos de Deus são determinados e não há quem mude. Ele falou 40 anos do deserto, 40 anos do deserto. Ele falou 7 anos de sofrimento, 7 anos de sofrimento. É um negócio muito incrível você pensar nisso, que mostra o controle absoluto de Deus e a nossa aflição diante das esperas. Porque muitas esperas eu não gostaria que durasse o tempo X. Eu gostaria que Deus resolvesse ontem para mim. Mas Deus não resolve, Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu querer, e nós desconhecemos o porquê. Ele faz 7, 40, um dia. 1 segundo. Como às vezes Deus acabou a oração, Deus dá a resposta. Acabou o clamor, veio a intervenção. Nós não temos controle do tempo que Deus executa o seu querer. Para aquele povo, foram 7 anos. E aí acontece algo que ninguém gosta. Porque os midianitas estão então com a faca e o queijo na mão, atacando Israel, destruindo a sua lavoura, fazendo com que Israel, diz-nos o texto, e essa é a palavra que ninguém gosta, empobrecesse tanto. O que significa? Um estado de pobreza é daquele que não dá mais para viver, não é simplesmente diminuir minha condição de vida, é um empobrecimento tamanho que... Aí os israelitas também apertam um outro botão. E a Bíblia nos diz que eles então clamaram a Deus por socorro. Diante do empobrecimento, clamam a Deus por socorro. E aí o anjo do Senhor se manifesta. Ele se manifesta num lugar muito peculiar. Ele se manifesta debaixo de uma árvore que se chama Ela.
que tem a ver com o nome Elohim, que é o nome de Deus, conhecida por você como carvalho. E este anjo debaixo ali da sombra dessa árvore, conectado com essas ideias, o Deus que o protege, o Deus que nos vê debaixo das árvores da vida. Ele vai até Gideão, e Gideão, com a sua preocupação, ouve a saudação, e a saudação é tudo aquilo que eu acho que ele ficou feliz de ouvir, mas que não era aquilo que ele gostaria de ouvir. Quando o anjo diz: Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando você está com necessidade, você quer que Deus chegue para você e note e perceba a sua dificuldade. Eu vejo o teu sofrimento, eu vejo a tua luta, eu vejo as tuas lágrimas. Meu filho, pare de chorar porque eu vou te consolar. Esse é o cenário que esse homem está. Mas Deus não fala nada disso. Deus não vem com um consolo que seria o consolo óbvio. Deus olha para ele e diz, o seu anjo olha para ele e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderoso soldado. E ele responde: Senhor, se o Senhor então está conosco, se o Senhor está presente, por que está acontecendo tudo isso? Senhor, se o Senhor é presente conosco, onde estão as tuas maravilhas? Porque nós ouvimos dos nossos pais que o Senhor os tirou do Egito. Nós ouvimos essa história, nós acreditamos nessa história, nós somos frutos dessa história, mas agora, Senhor, o Senhor não só nos abandonou, mas o Senhor nos entregou também nas mãos dos nossos inimigos. E o pior, Senhor, quando eu me lembro da nossa história que nossos pais contaram no Egito, esses que são hoje nossos inimigos eram anteriormente nossos aliados. O Senhor transformou um relacionamento. Senhor, e o que falar de Jetro? O que falar daquele sacerdote de Midian que dava conselhos para o nosso maior profeta Moisés? E que agora nós olhamos para eles e não dá para lembrar nem deste tempo de bênção, porque nós queremos um matar o outro, porque eles estão acabando com a nossa lavoura. Senhor, o que acontece? E Deus olha para ele de novo e não responde: estou vendo a sua luta, estou vendo as tuas lágrimas. Mas responde: não sou eu que estou te enviando. Perceba com quem você está falando. Perceba de quem você está ouvindo. É o meu anjo, é o meu representante, é a minha voz. E aí Gideão faz aquilo que também fazemos. Na hora que o Senhor começa a dizer: isso não sou eu inicialmente, é você. E sou eu através de você. E quando Deus nos fala isso, sou eu através de você, a nossa resposta é: Senhor, eu não consigo falar. Senhor, eu sou muito fraco. Senhor, eu sou muito falho. Senhor, eu sou o menor do clã, eu sou o menos importante, o menor da minha família, foram as palavras de Gideão. E ele simplesmente responde: eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. No primeiro encontro, na primeira palavra, no primeiro momento, o Senhor está com você, disse o anjo. Agora é mais direto: o Senhor estará com você. Quando o Senhor se faz presente, nós não precisamos de muito. Quando o Senhor comanda a guerra, a vitória é garantida. E o inimigo, por maior que seja, pode ser ilustrado como um só homem, como foi aqui. Mas a briga, a luta não era fácil. Ele tinha 32 mil homens para esta batalha e, obviamente, muito o que perguntar a Deus, porque se tinha 32 mil homens e estava com medo, a pergunta é: quanto que era o número dos seus inimigos? E a proporção de guerra aqui podia ser facilmente 3 contra 1, em outras palavras, 90, 100 mil contra 30, o que são 30 diante de 100? Um complexo. Então não tinha ali momentos de: olha, eu vou arrumar o meu exército, ele vai ser possível pelo menos encarar uma briga. Não, medo absoluto. Mas Deus olha e diz: eu não preciso de todo o seu potencial. Porque em todo o seu potencial existe gente, escute isso, escolhida e que responde à escolha. E gente que está aqui e está somente esperando o momento para ir embora para casa.
Destes 32 mil vem a pergunta, o comando de Deus: quem estiver com medo, pode se levantar e ir embora. Irmãos, é fácil fazer isso? Imagine você num ambiente militar e... alguém com medo? Alguém com medo? Quem está com medo, tudo bem, nós entendemos, pode ir. Esses caras foram muito corajosos. Mas eles foram mais corajosos para fugir da batalha do que da vergonha de dizer, o que meus amigos vão dizer? Nós estamos deixando-os. Eu estou deixando aqueles ali que batalhamos juntos. E fugiram e foram embora, sabe quanto? 22 mil homens. 22 mil homens vão embora, ficaram então apenas 10 mil, e o Senhor olha e fala, 10 mil ainda é gente demais, agora você vai ter um teste, vai ali beber a água, eu separarei os que vão ficar e os que vão partir. Separe os que beberem a água lambendo, como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem, daqueles que caírem na água realmente para se fartar da água. Esses também eu não quero, eu quero aqueles que estão em prontidão. E o resultado de 32 mil homens foram 300. E Deus, mais uma vez, sendo o contrário do óbvio, com esses eu livrarei vocês das mãos dos midianitas. Manda todo mundo para casa. Eu fico imaginando nessa hora o medo dos 300. Você tem certeza, Gideão? Não vai dar certo esse negócio. As vozes do pessimismo, as vozes da descrença, elas são altas. Elas gritam, elas ecoam. É tão difícil, às vezes, ter que lembrar alguém que ela tem que ter fé. Fé. Somente fé. Que não tem óbvio, que não tem matemática, que não tem para onde correr. É só fé. E sempre vai ter gente com fé. E sempre vai ter gente indo embora para casa. A espiritualidade que é resposta ao chamado, naquele momento, tem o cenário para manifestar a prática da servidão. Com 300, Gideão então vai aos postos avançados, como nós lemos. E lá começa um outro movimento lindo. Eu quero a sua atenção, porque todo mundo lê esse texto e não percebe o que o texto está dizendo. Eles tocaram trombetas e quebraram jarros. Eles fizeram barulho. Num modelo muito parecido com o barulho das muralhas de Jericó. Eles quebraram, eles deram um início. Aqui vai começar a nossa função de gente em terra, e vai começar a função de Deus nos céus ao nosso favor. E aí o texto diz algo incrível, porque o primeiro ato é um ato de chamada de atenção, mas o segundo é o grande problema. Em uma mão, na mão esquerda, seguravam tochas. Na mão direita, trombetas. A mão esquerda ocupada pelo fogo, a mão direita ocupada por um chofar, por um instrumento, que era um instrumento que servia para chamada de guerra, para unção sacerdotal, para aviso comunitário, para celebração do ano de Israel. Eles tinham então, na batalha, diante dos seus inimigos, nas mãos, aquilo que o óbvio diria não tenha. Porque o óbvio seria arma, o óbvio seria lança, espada, escudo. O que ecoa aquilo que aconteceu mais tarde com o segundo rei de Israel. Diante de Golias ele disse, você vem contra mim com o óbvio. Você vem contra mim com espada, com lança e dado, mas eu vou somente com o nome do Senhor dos Exércitos. Em Gideão, naquela batalha, numa mão trombeta, na outra mão uma tocha, numa mão a música, na outra mão o fogo, em uma mão o louvor, na outra mão a unção, em uma mão a poesia, em outra mão o poder. Mãos ocupadas com o que tinham que se ocupar, pois ocupar as mãos com o que não devemos, meus irmãos, é muito fácil. E quando nós ocupamos as nossas mãos com aquilo que Deus não falou, você está dizendo, Deus, eu não quero que o Senhor coloque nas minhas mãos o que eu devo fazer, porque eu já sei o que eu devo fazer. Guerra, combato com item A, B e C. Problema emocional com item C, D e F.
Problema e assim por diante. Eu vou fazendo a minha matemática e vou ocupando as minhas mãos com aquilo que eu acho. Ocupar as mãos com o que o Senhor não pediu faz-nos pessoas que acabam fugindo ou entrando em rota de fuga. Porque as nossas armas não são as armas de Deus. Nunca foram, nunca foram. Ocupar as mãos não é, então, necessariamente sinônimo de vitória, de precaução, de Deus me deu aquela típica frase, o Senhor me deu razão para pensar e discernir. E às vezes precisamos de anos e anos e anos com o errado nas mãos para perceber que não deu nada certo. Num outro momento da história, pois essa história termina obviamente com a vitória, Deus declarou a vitória e homens não pegaram em armas. Somente fogo, somente uma trombeta. Mas no momento posterior, o Senhor Jesus também ocupou as suas mãos fazendo a vontade do Pai. Ele tocava pessoas. Um leproso chega diante dele e suplica: Senhor, se o quiseres, o Senhor pode me purificar. E o Senhor Jesus, cheio de compaixão, toca-o e diz: sim, eu quero que você seja purificado. Jesus, usando as suas mãos, Jesus exerce misericórdia. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou em quem? Em alguém que estava cheio de lepra. O óbvio diz não faça, mas o Jesus diz eu faço o que tenho que fazer, pois o meu toque, as minhas armas não são as armas do óbvio. O Senhor Jesus impunha suas mãos curando. Você lembra quando Pedro, tentando arrancar a cabeça do servo do sumo sacerdote, vai somente a orelha, e Jesus tocando aquele que era o seu inimigo, aquele que iria prendê-lo. Jesus toca, Jesus cura, até mesmo quem vem com a agressividade da violência para levar um justo para a prisão. Qual que é o óbvio diante da violência? Um dia chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, se o teu irmão te der um tapa no rosto, o que a gente deve fazer, pastor? Eu falei: vire outra face. Ele já olhou com aquela risadinha para mim assim: isso não é fácil, né? Eu falei: não, isso não é fácil. Um dia eu estava na rua indo para a igreja, indo conversar com um pastor sobre o meu curso de casamento. Eu nunca me esqueço, chegou um cara do meu lado, me deu um tapa, irmãos. Sabe daquele que se ouve o eco dele assim, eu voei da calçada. E eu olhei para ele, medi o tamanho, assim, eu devia dar uns 3 dele, assim, eu acabaria com ele facilmente. E o Senhor disse, no meu rosto, no meu ouvido, bem gritando assim: vira outra face. Eu parei, tremi, pego ou não pego, corro ou não corro, bato ou não bato. Você imagina, você está andando na rua e tomar um tapa. Mas, gente, o tapa não passou manteiguinha em mim, não. Ele me tirou da calçada. Eu respirei umas 30 vezes e segui meu caminho. Chorei depois um pouco, de raiva, de erupção de sentimento. Falei: eu tomei um tapa na rua sem fazer nada. E depois eu comecei a rir. Falei: bendito seja o Deus que habita em mim. Bendito seja o Deus que habita em mim. As minhas armas não são as desse mundo. Mas essa pessoa que me perguntou sobre isso: é difícil? Eu falei: é difícil. Falou: então tá bom, pastor, eu dou a primeira face, eu apanho a primeira vez, dou a segunda, mas o que Deus pôs no meu coração, pastor, é que se vier o terceiro, parte para cima e acaba com ele. Ele estava tentando me convencer porque ele tinha feito exatamente isso na semana. Eu falei: acho que não, eu creio que não. Jesus toca, Jesus cura aquele que vem para prendê-lo. Eu não gostaria que fosse assim, eu queria ter dado um tapa naquele cara, não tenha dúvida disso. Não só um tapa. Jesus tocou, usou as suas mãos lavando os pés. Sendo o Senhor, sendo Deus, ele se humilha como servo. Quem já andou por Israel, naquele pó que deixa suas sandálias e seu tênis completamente marrom, imaginando essa caminhada
entre rochas e desertos, o pé desses discípulos devia ser uma coisa que nem podóloga, ninguém daria jeito. Deus se humilha e com suas mãos toca os pés e lava os pés dos seus discípulos. Esse Jesus, com suas mãos, ele manifestava o seu desejo de unidade. Ele distribuía o pão, ele chegava próximo, um discípulo mais próximo podia deitar no seu peito, tocava, intercedendo, transcendendo o físico. Ele era o exemplo. Jesus tinha suas mãos ocupadas no momento do maior amor, no maior gesto de amor, quando ele decidiu pagar a minha fiança. E ele pagou não tendo parte na dívida. O Senhor Jesus teve as suas mãos ocupadas, pregadas no madeiro, mãos ocupadas, enquanto o seu sangue nos redimia. Meus irmãos e minhas irmãs, o que ocupa as suas mãos? Você pode edificar e pode destruir, e eu te pergunto, o que está em suas mãos? Onde elas trabalham, onde elas acontecem e executam eventos para a glória de Deus. Tive uma experiência chata, uma pessoa passou em frente ao meu carro, olhou para mim, fez aquele sinal maravilhoso. Eu fiquei pensando, por quê? E eu estava parado no farol, viu, irmãos? Não estava atravessando, estava parado no farol. Mãos que transmitem gestos que podem ser de bênção, de carinho, ou pode ser de algo nocivo que tenta atacar. Onde estão as suas mãos e o que ocupam as suas mãos? Elas estão talvez só plantando o pão nosso de cada dia. Onde elas servem com amor, onde elas servem o próximo, onde elas servem em sua casa, onde elas servem em sua família. Tenhamos as nossas mãos o que o Senhor colocar para realizarmos. E não deixemos em nossas mãos qualquer atividade simplesmente porque parece ser assim. Ser assim. É isso, tem que fazer, é só isso e nada mais. Não me chame para nada mais, porque isso aqui já toma tudo da minha vida. Não coloco minha mão em mais nada. E a pergunta que talvez ainda reste no seu coração é: como eu sei então o que vem do Senhor para as minhas mãos? E eu te respondo: tudo aquilo que demonstrar o amor dele em você e o amor seu para o próximo. Tudo aquele que você sabe dentro do teu coração que é a vontade dele, mesmo quando isso destoar com a sua vontade, mesmo quando isso for além do óbvio, mesmo quando isso for a antítese das armas, mesmo quando isso for trombeta em uma mão e tocha de fogo na outra. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Nós precisamos mais da essência dele, nós precisamos mais da graça dele. Sim, Senhor, ajude-nos a usar as nossas mãos ocupadas por aquilo que o Senhor quer. Ajude a mantermos bem firmes em nossas mãos as tochas, as trombetas, aquilo que é plano teu. E ajude-nos a abrir as nossas mãos para deixar cair por terra tudo aquilo que nós não devemos segurar. Ajude-nos a usar as nossas mãos para edificar, para construir e não destruir. Ajude-nos sim, Senhor, ter mãos abençoadoras, que tocam, que transmitem amor, que realizam serviço, que abençoam o tempo todo. Em nome de Jesus eu te suplico, Senhor,
As mãos que nesta manhã aqui presentes carregam o que não deve ser carregado. Vem com teu Espírito para que eles larguem tudo, para que possamos largar tudo no teu altar. Que seja o nosso desejo segurar nas tuas mãos, receber das tuas mãos e executar o que o Senhor quer. Nós queremos olhar para as nossas mãos, Senhor, no final das nossas vidas e dizer sim. Muitas vezes parecia que o óbvio era segurar espada, mas eu segurei gestos de amor. Muitas vezes a expressão parecia ser que devia ser uma empreitada de violência, mas eu preferi segurar poesias. Oh Senhor, abençoe as obras da nossa mão, em nome de Jesus.